Olá, eu sou o Diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo. Estamos aqui com a Escola da Fé da Paróquia São Sebastião. Mais um encontro. Neste vídeo nós vamos falar sobre a espiritualidade cristã, o marshmallow e a tentação. Então já fizemos na semana passada a primeira parte e agora nós estaremos fazendo a segunda parte desse tema. Só para recordar rapidamente, a experiência do marshmallow, foi realizada uma criança diante do marshmallow, e a proposta era, a criança fica ali em frente ao marshmallow e diz assim, olha, se você ficar aí 15 minutos, eu vou sair daqui, quando eu retornar, se você não comeu o marshmallow, você vai ganhar mais um marshmallow. E eles fizeram a experiência, algumas crianças comeram, outras não comeram, resistiram, tiveram ali um autocontrole e não comeram. E eles fizeram essa experiência, acompanharam durante 15, 20, 25 anos, aí eles perceberam várias coisas acontecendo para aquelas pessoas que resistiram. Então elas tinham mais força, estudaram mais, conseguiram melhores escolas, questão de saúde, alimentação, conseguiam se alimentar de maneira mais controlada, etc, etc. E tudo isso nós fizemos um paralelo com relação à espiritualidade cristã, que também permite que a gente tenha um melhor autocontrole, uma melhor relação com o nosso corpo, essa dimensão espiritual. Então esse paralelo aí, ok? Então, vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e misericórdia, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora, para que possamos compreender mais e melhor a espiritualidade cristã, compreender esse Jesus Cristo, seus ensinamentos, suas ações, seu testemunho e o projeto que ele veio implantar no meio do mundo, o projeto de Deus, o projeto do Reino de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos aqui. Eu vou adiantar então essa primeira parte aqui nós já fizemos. Falamos sobre a saúde, a influência da saúde na questão do marshmallow e da espiritualidade cristã. Agora nós vamos para a questão dos relacionamentos. Então, na experiência do marshmallow, isto é, aquelas crianças que resistiram ao marshmallow, a comer o marshmallow e a esperar o segundo marshmallow, o que viria depois e receber essa recompensa, como elas se relacionavam. Então, aqueles que esperaram tendiam a ter relacionamentos mais estáveis. Isto é, eles conseguiam ter mais paciência nas relações, entender um pouco melhor o outro, menos ansiedade, que nós já discutimos na questão da saúde ali. E satisfatórios na vida adulta. Paciência, tolerância. E nós vamos ver isso aí na questão da espiritualidade, como é que tudo isso impacta nos relacionamentos nossos. Tolerância a contrariedades, questão do casamento, ambiente de trabalho, vizinhança, vizinhança familiar, questão familiar, e a questão até política. Então, como é que nessa questão das relações, o marshmallow e também na espiritualidade. Nós vamos fazer esse paralelo aí, vendo que quem esperou tinha melhores relacionamentos, uma qualidade nas relações bem inferior em relação àqueles que não esperaram, quiseram comer imediatamente o marshmallow ali. E a gente vai ver que, independente disso, na questão da espiritualidade, se foram aqueles que comeram o marshmallow imediatamente ou não, a espiritualidade cristã, através de um exercício, através da gente ir observando os ensinamentos de Jesus e praticando, independente se você comeu ou não o marshmallow, ou comeria ou não o marshmallow, a gente vai perceber
esses benefícios com relação aos relacionamentos. Então vamos lá. Então, agora olhando para a questão da espiritualidade, né? Então veja, na questão da espiritualidade, nós somos chamados ao mandamento do amor, amarmos mais as pessoas, né? Então, o amor pregado por Jesus é um amor que busca o bem do outro, né? No amor, aquele que ama quer o melhor para o outro. Os pais querem o melhor para os seus filhos. O marido e a esposa que se amam, um quer o melhor para o outro, né? Ao praticar esse tipo de amor, cultivamos relacionamentos mais estáveis e duradouros nas amizades, na vizinhança, né? Com relação ao ambiente de trabalho, e a gente vai vendo todas as consequências disso com relação à experiência da espiritualidade aí, né? Vamos adiante aqui. Ainda na questão dos relacionamentos, nós temos a questão do perdão, né? A questão do perdão na espiritualidade, né? A Bíblia nos ensina a importância do perdão, né? Libertando-nos do ressentimento, da mágoa, da raiva, que podem destruir os relacionamentos. Então, aquele que tem fé, ele tem aquela paciência com o outro, ele se coloca no lugar do outro, reconhece a imperfeição do outro e consegue perdoar. O perdão é algo que nós já discutimos aqui sobre o perdão, fizemos acho que 2 encontros sobre o perdão. Então, se vocês quiserem olhar aí também na lista de vídeos que nós temos acho que 2 falando exatamente sobre a questão do perdão e os benefícios do perdão para nós mesmos, para aquele que perdoa, né? Ao perdoar, abrimos caminho para a reconciliação e a cura interior. Então, na medida em que perdoamos o outro, na medida em que nos colocamos no lugar do outro, compreendemos o outro e a partir do arrependimento do outro, nós temos esse processo de cura dos corações, de uma cura interior, né? Vamos adiante aqui. Ainda na experiência da espiritualidade, hein? Agora, ainda não estou falando. Vimos no primeiro momento a questão do marshmallow, né? Daqueles que esperaram. Ainda na questão da espiritualidade. Olha até onde vai isso na questão dos relacionamentos. Compaixão, né? Paixão está ligado a sofrimento também, né? Compaixão é sofrer junto com o outro, se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, né? A compaixão nos leva a nos colocar no lugar do outro, da fragilidade do outro e a sentir empatia por suas dores e dificuldades. Essa atitude nos torna mais compreensivos e pacientes em nossos relacionamentos. Então, vejam como a espiritualidade afeta esse aspecto do relacionamento através da compaixão. Através da compaixão. Vai fazer com que você lide melhor com o outro e você tenha mais serenidade, tenha mais paz, né? Dormir em paz é bom, né? Pergunte para quem perdeu a paz. Vamos lá. Outra questão da experiência da espiritualidade com relação aos relacionamentos é a humildade. Então, na espiritualidade cristã, Jesus Cristo disse: eu sou manso e humilde de coração. Isto é, eu procuro a paz, ser pacífico e ao mesmo tempo humilde de coração. A humildade é uma necessidade para que a gente, em primeiro lugar, para aprendizado. Você quer aprender alguma coisa? Primeiro você tem que aceitar que não sabe, né, e quer aprender. Então se coloca na condição de aprendiz, né? Então a humildade é uma necessidade. Se eu já souber todas as coisas, se eu for o dono da verdade, se eu for... Aí o que vai acontecer comigo? Eu não tenho humildade, não preciso nada, não vou ter crescimento. Isso ocorre principalmente
nos relacionamentos e dentro do ambiente de trabalho. Você acha que já sabe tudo, você não vai crescer, você vai se estacionar ou regredir, né? Então, a humildade em oposição à soberba. Soberba é aquele que se coloca acima dos outros, né? A vaidade extrema, né? E que eu sou superior ao outro. A humildade não é que você seja inferior, mas você reconhece que não sabe tudo, você reconhece o seu lugar, reconhece sua finitude e a sua imperfeição, né? Nos ajuda a reconhecer nossas falhas. Reconhecer as nossas falhas é o primeiro passo para corrigir as falhas. Se você não reconhece que você falhou, que você errou, como é que você vai corrigir? Você acha, não, eu não errei nada, tudo certo, no meu relacionamento aqui, os outros a minha esposa, o meu marido que estava errado, eu estava certo. Como é que você vai crescer se você não reconhece suas falhas? E a buscar o crescimento pessoal. Ao sermos humildes, somos mais dispostos a ouvir e aprender com os outros. Aprender com os outros, né? Olhar o outro, olhar a experiência do outro, observar a experiência do outro e aprender. Porque a soberba atrapalha, ela turva a visão aí com relação ao aprendizado, a experiência com relação ao outro, né? Então vamos lá, próximo slide. Ainda na experiência da espiritualidade, dos relacionamentos. Comunicação aberta, né? A espiritualidade cristã incentiva uma comunicação honesta e aberta. Falar a verdade, né? Dizer o que sente para o outro, ou para um outro grupo, ou dentro do ambiente do trabalho, né? Então você se torna mais espontâneo a partir da espiritualidade cristã nos seus relacionamentos. Isso é bom entre as relações familiares, o ambiente com os amigos, né? Você vai ser mais querido, né? Vai ser uma pessoa mais querida ali no ambiente dos seus relacionamentos, no ambiente de trabalho também, no ambiente da comunidade também. À medida que você é espontâneo, você é humilde, você, né? Então, essa comunicação mais aberta, honesta e aberta, baseada na verdade, né? Procurar falar a verdade. E no respeito mútuo, que você não se sente superior ao outro, como no caso da soberba, que a pessoa e da vaidade, que a pessoa se sente superior ao outro e menospreza o outro de uma certa maneira, com todos os atributos. Cada um tem seus talentos, tem seus atributos, de tal maneira que devemos reconhecer no outro, né? E que às vezes é melhor do que nós em alguns aspectos, em outros não, é assim o ser humano, né? Ao falarmos a verdade, apesar da dor, construímos relacionamentos mais fortes e autênticos. Muitas vezes falar a verdade machuca, né? A gente tem dificuldade em enfrentar a verdade, né? A verdade é dura, muitas vezes. Então, mas você constrói relacionamentos mais fortes à medida que existe esse reconhecimento e os laços se tornam mais fortes, né? Tudo isso baseado na espiritualidade cristã. Vamos lá. Ainda na questão da espiritualidade, veja como a experiência do marshmallow ele é superada em muito a partir da espiritualidade cristã e todos os seus benefícios. Ainda nos relacionamentos, serviço aos demais, né? Jesus, ele fala assim, eu vim para servir e não para ser servido. Mas Jesus não era Deus? Então é aquele Deus que serve, que está ali para colaborar para a salvação, colaborar para ter uma vida melhor. É um Deus diferente de concepção de rei, de Deus que existia antigamente também, né? Então o serviço ao próximo é um dos pilares da fé cristã, né? Que é o serviço aos demais. É um ato concreto do nosso amor ao próximo e fortalecemos nossos laços com a comunidade. Então é um ato concreto do amor ao próximo.
Jesus não coloca o amor como um sentimento, como convencionalmente nós entendemos, né? Ele fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Então cuida dos pequeninos, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas quer dizer cuidar. Cuidar da ovelha significa, se ela quebrar uma perna, ir lá enfaixar, colocar alguma coisa ali para depois cicatrizar, ver se está faltando água, um cuidar do outro, né? Essa é o serviço aos demais, todos uns cuidando dos outros. Se a gente não fizer isso, teremos uma sociedade com problemas. Quanto mais individualistas, né, quanto mais olharmos o próprio umbigo, né, a gente vai pensar que, bom, o outro que se vire. Só que se todo mundo estiver ruim, não é você que vai ficar no paraíso, não. Se todo mundo estiver ruim, você também vai ficar. Se tiver desemprego geral para todo mundo, você também vai ficar futuramente desempregado, né? Muito bem, vamos lá. Então, essa experiência da espiritualidade no relacionamento. Ainda na experiência da espiritualidade, a esperança, né? Então, nós somos o povo da esperança, o povo que acredita na ressurreição, o povo que acredita que através da fé ele pode ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma serenidade, paz, equilíbrio emocional, né? Tudo a partir da fé, a partir da espiritualidade, da nossa fé em Jesus Cristo. Então, a esperança em Deus nos ajuda a superar os desafios, né? Muita gente tem medo de tudo, né? Tem medo de morrer e medo do que vai acontecer depois da morte, tem medo de sair na rua, tem medo de tudo, né? Então, veja, essa esperança nos fortalece perante as circunstâncias da vida, os desafios e as dificuldades que surgem em nossos relacionamentos, fortalecendo nossa fé na possibilidade de um futuro melhor. Não é uma fé assim onde você fala assim, que você se engana, que você fala, não, está tudo horrível, fala, não, está tudo bem. Não é isso. Você ter uma visão da realidade e acreditando que dias melhores virão, que a situação não está boa hoje, mas vai se reverter com trabalho, com paciência, com relacionamentos, com a ajuda uns dos outros, e assim a coisa vai caminhar aí, tá certo? Então essa é a dimensão da esperança que nós temos a partir da espiritualidade cristã. Paz interior, ainda vejam que vantagens nós temos com relação à questão do marshmallow lá, né? Como é que nós conseguimos ir muito além? Paz interior. A paz interior que vem de uma vida espiritual ativa, vejam, vida espiritual ativa. Isso inclui oração, muita oração, né? Isso inclui respeito ao outro, e atos concretos junto com a oração. Jesus muitas vezes passava horas, né, até noites, em oração, em comunicação com Deus. Depois ele descia do monte e ia trabalhar, ia lá ensinar as pessoas, ia lá curar as pessoas, enfim, né? Então nos permite lidar com os conflitos de forma mais serena, a paz interior de forma mais serena, porque às vezes algumas coisas que nos atingem, elas são momentâneas, ou então me atinge porque eu valorizo demais aquilo naquele momento. Pode ser que não tenha tanta importância assim, né? A gente costuma dizer, né? Se olha para alguma coisa, algum problema, algum conflito e fala assim, bom, daqui a 10 anos, qual é o tamanho como é que eu vou enxergar esse momento, esse conflito, esse desafio que eu estou vivendo? Aí você vai olhar e fala, bom, daqui a 10 anos eu vou olhar para isso e falar, é como quando a gente, muitas vezes, adolescente, que os problemas se tornam enormes, mas aí a gente passam 10 anos e a gente olha e fala, nossa, aquele problema da adolescência, ou então da puberdade, ou então da entrada à vida adulta, né? Você se
arrancou os cabelos lá, se descabelou, mas aí você vai ver e fala, não é assim também. Né? Dormir em paz a cada dia é de um valor inestimável, como eu falei agora há pouco, perguntem a quem a perdeu. Então, ter paz no coração é muitas vezes melhor do que ter uma conta bancária altíssima. Tem gente com conta bancária altíssima, né? Um ótimo saldo e não tem paz. Né? Tem alguma coisa errada aí. Porque a maioria acha que tendo uma boa conta bancária vai ter tudo, vai ter tranquilidade, alegria, e não é verdade. É só ver quanta gente rica aí que tem uma depressão lascada, que está em desequilíbrio. Né? Não estou dizendo que o dinheiro não seja importante, nos traz dignidade e é preciso dar o devido valor ao dinheiro, mas não nos tornarmos, de alguma maneira, sujeitos e colocar ele no lugar de Deus, que isso se chama idolatria. Né? Então, capacidade de lidar com o estresse. Aqui no caso do marshmallow, agora estou voltando no caso do marshmallow, tá? Da experiência daqueles que esperaram o segundo marshmallow. Então, a capacidade deles de lidar com o estresse. Lembra? Eles ficaram aguardando. Um dos problemas do estresse, qual que é? É a gente querer que aquela coisa aconteça naquele momento. Eu tenho que resolver. Né? Na psicologia lá eles ensinam que a pessoa já desde a antiguidade, né, pense no homem das cavernas, então ele tinha duas situações: diante de um perigo, um animal que ameaçava atacar, coisa parecida, ou ele atacava o animal com pedras, paus, etc, ou no grupo, ou então ele fugia. Um dos dois, ou foge ou ataca. Então ambas as coisas são ações. Mas no estresse da vida moderna é diferente. A pessoa se sente acuada e não tem saída. Ela não consegue fugir e não consegue atacar. E ela fica imobilizada, travada ali. Então esse é o estresse mais difícil de resolver. Né? Agora vamos ver como é que essas pessoas do estresse se lidavam com isso. A habilidade de adiar a gratificação está relacionada a uma maior capacidade de lidar com o estresse e frustrações que podem influenciar positivamente a saúde mental. Então, aqueles que aguardaram o marshmallow, né, que adiaram a gratificação pelo segundo marshmallow, né, eles tiveram maior capacidade de lidar com o estresse. Por quê? Porque no estresse você não quer esperar. Né? Lembra lá? Ou você ataca ou você foge. E à medida que você tem esse autocontrole, né, aqueles que tiveram esse autocontrole, então tiveram maior facilidade em lidar com o estresse, que hoje é importantíssimo você saber lidar. A alta tolerância ao estresse é algo procurado entre grandes profissionais. Né? E sabemos que em muitas profissões o estresse é altíssimo, entre os professores, entre os policiais, né? O estresse é altíssimo. Então, se você tiver pessoas que não saibam lidar com estresse, né? O médico, né? O médico passa por estresse, enfermeiros. Então, pessoas que não tenham essa tolerância a lidar com situações difíceis, aguardar, observar diante daquilo. Não estou falando em ser uma pessoa fria, né? Não estou dizendo isso, mas uma pessoa que, mesmo diante daquela situação, procura ver a melhor saída, fala, vamos ver aqui, vamos aguardar um pouco, né? Ela lida melhor com isso, né? E foi o que aconteceu. Bom, então agora, esse aí foi com o marshmallow, aqueles que aguardaram. Né? Agora, vamos ver na espiritualidade, lidar com o estresse na espiritualidade, né? Na experiência da espiritualidade. Então, aquele que tem essa espiritualidade tem uma ligação mais forte com Deus. Então, crer em um Deus amoroso e protetor e criador de todas as coisas é poderoso. Então, você está
perto dele, você está próximo dele, é claro que você entra nesse guarda-chuva, vamos chamar assim, né? Nesse guarda-chuva da proteção de Deus, né? De tal maneira que você lida melhor com esse estresse. E protetor proporciona um sentimento de segurança, né? De que está ligado com aquela esperança lá que nós vimos agora há pouco na questão do relacionamento, né? Segurança e apoio, aliviando a sensação de solidão e o desequilíbrio emocional. Então, uma das coisas da pessoa estressada é o desequilíbrio emocional, né? Então, a partir da espiritualidade cristã, você tem um maior equilíbrio diante das dificuldades, diante dos desafios. Então, esse equilíbrio emocional faz com que você tome melhores decisões, consiga lidar melhor com esse estresse, sem entrar naquele apavoramento, naquela coisa assim, totalmente perdida, né? Se sentir perdido, se sentir, como um pouco costuma dizer, desnorteado, né? Sem o norte, sem saber onde é o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Sem saber aí os pontos cardeais. Aí. Tudo bem. Ainda aqui na questão do estresse, longanimidade. Então, aquele que tem a espiritualidade cristã, que consegue lidar melhor com o estresse, consegue lidar melhor com isso aqui, ó, longanimidade. O que é longanimidade? Paulo fala muito para as comunidades, né? Vocês tenham longanimidade, que é a tolerância à contrariedade, né? A tolerância à contrariedade. Nós somos contrariados, os pais são contrariados pelos filhos, os amigos às vezes contrariam os amigos, os pais contrariam os filhos os pais, enfim, os políticos nos contrariam também. Então nós temos, a partir da espiritualidade cristã, nós temos essa virtude, né? Podemos chamar até de virtude, que é da longanimidade, que é a tolerância a ser contrariado. Tem gente que não suporta ser contrariado. Não está fazendo a minha vontade, por isso que a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é não a minha, mas eu quero que seja feita a minha. Esse é o meu impulso inicial, né? Mas Jesus sabia disso. Então, longanimidade, que é essa tolerância a contrariedades, colocando-se no lugar do outro, mesmo diante de pessoas agressivas, ou ainda reconhecendo os próprios erros, assim evitando o estresse. Então veja, reconhecendo os erros, né? Se colocar no lugar mesmo de pessoas agressivas. Bom, esse é agressivo, então não vou levar muito em consideração o que está falando, porque depois vai se arrepender do que falou, e então vou manter, não vou me estressar por isso. Às vezes fala uns absurdos, mas é da boca para fora, nem sabe direito o que está falando, né? Está tentando só extravasar alguma coisa lá, algum problema interior psicológico que tenha dentro dele mesmo, e isso não deve nos atingir. E aí essa espiritualidade elevada faz com que você não entre no estresse, né? Então, longanimidade. Vamos lá. Ainda nessa questão de lidar com o estresse, as práticas espirituais, né, na experiência da espiritualidade, atividades como oração. Oração é básica, gente. Devemos utilizar uma parte do tempo para a oração. Equilibra o nosso coração, equilibra a nossa mente para lidar com os problemas, né? Meditação, né? Os médicos, a medicina, os cientistas, né, já viram que muita coisa acontece aqui no lóbulo frontal, né? Que é aqui onde são tomadas as decisões, e a oração e meditação, ela equilibra, tem uma grande atividade aqui, onde eu desenvolvo mais isso aqui. E aí eu tenho uma maior tolerância ao estresse. Olha quantas coisas boas que nós temos na espiritualidade cristã que nos ajuda a viver melhor, hein?
Então, atividades como meditação, estudo da Bíblia, ler os textos sagrados. Ah, mas eu não sou um teólogo, não entendo bem. Veja o que você entende, leia de novo, leia 2, 3 vezes, vai procurar um comentário, vai entender melhor, vai, né, mesmo que não compreenda totalmente. Ninguém compreende totalmente, porque o livro sagrado é um enorme mistério, é graça de Deus, e a gente, por mais que a gente entenda, sempre vai faltar alguma coisinha para a gente entender. Né? E se você entende hoje de uma maneira, daqui a 10 anos, se você for ler de novo, você vai perceber outras coisas. Por isso que é o sagrado, faz parte do mistério. Você vai entender que você já não é o mesmo, então você vai entender de uma maneira diferente, e também o texto ele vai se abrir para você de uma maneira diferente. Né? Estudar a Bíblia e serviço à comunidade. Né? Trabalhar pela comunidade, gastar algumas horas em favor da comunidade. Né? Essas são práticas também espirituais. Mas trabalhar na comunidade não é uma prática espiritual? Claro que é. Se você vai lá na cozinha, lá, reúne as pessoas queridas, tal, pessoas de mesma fé, o ambiente, o bom humor, ali você vai melhorando a sua capacidade de lidar com o estresse. Né? Promovendo a calma e a introspecção. Calma e introspecção. Experiência ainda da espiritualidade. Agora vamos ver o entrave. O que me dificulta? O que dificulta o desenvolvimento da minha espiritualidade cristã? O maior entrave, o maior desafio para vivermos esta espiritualidade, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos traz tantos benefícios para as nossas vidas e a quem amamos. Qual é o maior entrave? É ter a coragem para uma mudança de mentalidade. Nós gostamos de mudança? Não gostamos de mudança. Temos dificuldade quanto à mudança. Né? O povo lá cativo no Egito, ele estava preso, estava cativo, comia mal, submetido a trabalhos forçados. Eles experimentaram a liberdade, mas essa liberdade provocou uma mudança tamanha que algumas vezes falam, não, era melhor a gente estar lá. Eles davam comida pra gente, a gente trabalhava que nem uns escravos, mas ele estava lá, estava vivendo aqui, bobear, a falta de fé, a gente pode morrer aqui no meio desse deserto, água, falta água, etc, etc. Então, ter a coragem, isso é que nos impede para desenvolvermos a nossa espiritualidade, para que a gente possa ter uma melhor espiritualidade. A gente precisa de coragem, dar o passo para dizer assim, olha, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar algumas coisas na minha maneira de pensar. Hidratar um pouco aqui que a garganta vai, né? Eu preciso mudar algumas coisas na maneira de pensar, na minha atitude perante os desafios, perante as situações, perante a realidade. Né? Então, o que mais impede é isso. Veja que toda essa experiência que eu estou falando aqui foram coisas que Jesus nos ensinou. Não estou criando nada aqui. Né? Coisas que Jesus nos ensinou. E a gente vem há 2000 anos aí procurando, né? Muita gente foi longe na espiritualidade, conseguiu muitos benefícios e ensinou para a gente também nessa caminhada. Então, nós temos aí queria ressaltar ainda, né, que no teste do marshmallow, mesmo com resultados intrigantes, né, se fizesse acompanhamento, aquilo lá a maioria tinha esses resultados, tá? Dessas pessoas que tinham esse autocontrole. Né? É fundamental considerar outros elementos como ambiente familiar. Então, mesmo a pessoa que comeu o marshmallow sem esperar, se tiver um ambiente familiar propício, né? Uma boa educação, né? Uma boa educação, e até mesmo questões genéticas,
né? Temos várias coisas na parte genética que influencia até o emocional. Nós temos povos que têm uma genética, você vê os povos latinos, pega o italiano, o espanhol, o português, etc. Ele tem uma maneira de reagir de maneira explosiva, né? Tem questões genéticas aí, né? Então, no teste do marshmallow, né, nós temos esses fatos intrigantes, realmente uma maioria, mas ainda assim uma minoria, claro, né, uma minoria se beneficiava da mesma maneira, mas a minoria, tá certo? Mas o que eu quis mostrar aqui é a vantagem da questão da espiritualidade cristã com relação a essa experiência aí que nós... um outro aspecto é a questão de que o experimento aponta uma tendência. Então, aqueles que resistiram, aqueles que tiveram tolerância, aqueles que tiveram autocontrole, tinham uma tendência, não o veredito final, sendo possível as exceções. Como eu acabei de falar aqui agora, né? Sendo possíveis as exceções. Então, nós fizemos essa caminhada toda para compreendermos mais e melhor essa espiritualidade cristã frente a esse experimento, que foi um experimento científico, com todos os dados. De lá para cá, muita gente reproduziu isso e enxergou. Isso aqui não se esgota. Se vocês quiserem, dê uma olhada na internet, pesquisem mais para compreender mais consequências disso. Em 2 encontros, né, de poucos minutos cada um deles, como nós estamos realizando, não dá para a gente conhecer de maneira plena o assunto. Mas eu trouxe aqui os principais aspectos dessa experiência, colocando em confronto, em paralelo com a espiritualidade cristã. Então, que Deus nos abençoe. Agradeço a todos pela atenção. Se gostaram do vídeo, dê um like aí para que mais pessoas possam ver, para que o algoritmo coloque disponível para outras pessoas assistirem também. Agradeço a paciência de todos. Então, agradecendo a Deus pela sua inspiração, que Ele continue inspirando os nossos corações, para que possamos compreender mais e melhor a espiritualidade cristã e todos os benefícios para o ser humano, e o benefício maior será, sem dúvida alguma, na eternidade, na ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.